Boa tarde, vamos começar. Então, bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui. Nós estamos aqui com a palestra do professor Gustavo Vieira sobre a Constituição da União Europeia e Estado Mundial, contribuições para a organização política da CCCI. O Gustavo Vieira ele é voluntário da Conscienciologia, atualmente na Apex, em Porto Alegre, né? É professor de Conscienciologia também, professor universitário na área de Direito Internacional. Ele voluntaria também numa ONG para a erradicação das minas terrestres e com uma experiência muito grande em assuntos internacionais, tanto das viagens dele em função desse trabalho voluntário nessa ONG, quanto também de pesquisa dele, do material de aula, né, da parte de docência também. Então, hoje ele veio nos ajudar aí dentro do aspecto da governança, esse tema que amanhã, a partir das 3 horas da tarde, nós estaremos trabalhando com os grupos da governança, sendo de governança propriamente dito, o grupo do gestão e o grupo voluntariado, dando encaminhamento a todo o nosso trabalho. Mas então eu quero dar as boas-vindas aí ao professor Gustavo para começar a sua palestra. Obrigado. Certo, bem. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, é uma ótima desculpa também para vir mais uma vez a Foz, né? Eu voluntario hoje no técnico científico da Apex e nós temos também o blog, que eu faço parte da equipe do blog da Apex, blog projetodevida.blogspot.com, juntamente com outros voluntários, a Maureen Stribel, a Simone Gross e o Hector Nievas. E eu sou professor, conheci a Conscienciologia em 97, voluntario desde 1999 e sou docente desde 2003. Voluntariei aí grande parte do tempo no IIPC. A minha formação no direito, ele passa muito pelo direito político. Eu comecei a fazer pesquisa na área acadêmica em 1998, portanto, um ano depois de conhecer a Conscienciologia, sobre tratados internacionais de direitos humanos e os aspectos constitucionais. Então, envolvia desde a área constitucional, o direito internacional e a questão dos direitos humanos. De lá para cá, continuei pesquisando, fiz mestrado, hoje faço doutorado e continuo nessa área, né, que acaba sendo implicações constitucionais da mundialização. Segue nessa linha, né? E a partir daí, a docência em direito constitucional, direito internacional e direito comunitário, que acabam, na verdade, estudando uma série de experiências políticas na organização de diferentes entes, estatais, interestatais, enfim, que pode oferecer alguns insights para nesse momento do processo de governança. Marília, a gente passa o primeiro. Então, antes só de começar, eu queria fazer uma observação. Eu não vou tratar, por exemplo, o tema da consciência política ou democracia pura, não por considerá-los menos importantes, antes pelo contrário. Não, muito obrigado, obrigado. É? Pode ser. E não por considerar esse tema menos importante, né, da consciência política ou democracia pura, mas porque esses temas já foram bastante debatidos aqui na CCCI, então não precisamos mais continuar insistindo no assunto, por mais que democracia seja sempre uma grande questão. Então, o assunto aqui vai ser, na verdade, o direito político, é a relação, né, a forma com que o direito organiza a política. Quer dizer, o que está se pensando aqui é uma formalização da organização política, da distribuição de competências e tudo mais aqui da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. O termo direito político é usado também pelo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, no contrato social. Tá? Veja que ele faz uma analogia com a ideia de contrato. Só que o contrato, em regra, no direito, ele tem um caráter privado. Ele visa atender a dois entes que estão tentando resolver problemas privados. A ideia do contrato social é atender ao interesse comum. Então, outro nível de abordagem.
certo? É um contrato coletivo, então, de interesse público. Deixa eu ver se eu aponto para lá. Bem, aqui eu queria colocar uma questão para vocês. Toda a ciência, ela tem um objeto de estudo, certo? A Conscienciologia estuda a consciência a partir de determinado paradigma. Qual o objeto de estudo do direito? Segundo alguns tipo Kelsen, por exemplo, a norma jurídica. Há vários autores mais atuais, eles vão colocar que o objeto de estudo do direito é a decisão, certo? Norma jurídica seria uma forma de decisão. A decidibilidade é a grande questão. E nesse processo de governança, o que está se questionando, se colocando, é definir os órgãos decisórios, as atribuições de cada um desses órgãos e o procedimento para a conformação dessas decisões. Qual o procedimento adequado para isso? Tá? Então, cada órgão vai emitir determinados tipos de decisões conforme as suas atribuições e a demanda. Ok? Bem, a minha apresentação então vai ser mais ou menos em cima desse roteiro. Eu vou apresentar um princípio para vocês que, no meu ponto de vista, deve fazer parte desse modelo, dessa moldura jurídica que está se pensando para a CCCI. Depois, fazer analogias com a Constituição, com a União Europeia, questões que envolvem o Estado Mundial e outras problematizações, provocações que eu acho que é importante se ponderar. Bem, o primeiro princípio que eu quero defender aqui, entre todos, é a ideia do princípio da integração. Tá? Quer dizer, a organização política da CCCI, ela precisa ser formada de tal maneira que ela crie profilaxia a abordagens que deem um tom separatista. Tá? A ideia da CCCI não é ser alguma coisa à parte da sociedade, né? Afastada, mas integrada. E integrada em relação às instituições públicas, estatais, e quem sabe contribuir ainda com a formação do Estado mundial. Tá? Então, essa é uma... Vejam que, para mim, tem duas ideias que são sempre fundamentais. A ideia de integração. Não tem como se pensar a paz ou questões ligadas à paz mundial sem se pensar integração. Tá? E essa integração, claro que participa da interação, mas não é a mesma coisa, é fundamental e ela precisa ser mediada. Mas então, aqui eu quero fazer um chamamento realmente a uma profilaxia do separatismo. Porque a gente imagina daqui a pouco, vem lá uma ideia de criar, por exemplo, vamos fazer um dinheiro da própria CCCI, vamos criar, e daqui a pouco começa a dar um certo tom que pode dar um viés separatista ao invés do contrário. Tá? Vocês vejam que quando eu abordo o tema do direito, é direito constitucional internacional. Eu estudo a abertura do direito para os aspectos internacionais, do direito interno para os aspectos internacionais, e a consolidação do direito internacional como um direito obrigatório. Chama-se a constitucionalização do direito internacional. Então, na verdade, é essa integração entre as ordens jurídicas que, no meu ponto de vista, é a via para a construção de um Estado mundial. Bem, então, eu vejo aplicações práticas importantes. Eu acompanhei o debate do Conselho dos 500 sobre... E qual seria, por exemplo, como se definiu a participação, quem pode e quem não pode, né, ser parte desse Conselho dos 500. Eu acho que a decisão ficou bastante lógica, a questão dos 16 anos, e é exatamente a perspectiva da Constituição. Quais são os critérios para a listabilidade, para a capacidade do indivíduo participar ativamente na vida política do país? 16 anos, né, quer dizer, tem alguns critérios, mas a listabilidade. Quer dizer, de alguma maneira, é interessante reconhecer as respostas já oferecidas pelo Estado brasileiro para essas questões, que às vezes são redebatidas aqui. Então, veja que se a gente começa a criar determinados critérios que se são contrários, isso também pode dar um tom, uma certa abordagem separatista, né? É claro que tem que respeitar os valores da própria CCCI, mas eu acho que é interessante prestar atenção no que já está colocado. Agora, esse aspecto separatista ele é interessante ser pensado numa dupla face. Tá? A integração da CCCI com a SOCIM em geral,
Eu acho interessante que já tem, por exemplo, ONGs criadas por membros da CCCI para colaborar com a sociedade em geral, não só com uma abordagem conscienciológica, mas a prática da conscienciologia mesmo, na assistência e na própria TACOM. E a integração na CCCI, os aspectos que ligam à coesão interna. Coloquei 2 vezes ali, mas isso aí, a gente imagina daqui a pouco outros momentos, né? A analogia que se faz com a Constituição, tem uma analogia com o texto da Odisseia, de Homero, que é o seguinte, Ulisses vai passar por um rochedo onde as sereias cantam. E todos que passam por ali são seduzidos pelo canto das sereias. Todos sabem isso. Então ele pede para ser amarrado no mastro da embarcação, né? E a sua tripulação, eles colocam cera nos ouvidos. Então, ele, ao ser amarrado no mastro da embarcação, ele sabe que não vai ceder. E ele obriga a todos, olha, mesmo que eu obrigue vocês, eu dê ordem a vocês para me desamarrar, vocês não podem, vocês estão vinculados a essa primeira ordem. O estabelecimento de um princípio como esses, ele previne, né? Ele pode prevenir determinadas situações. Então, essa é uma questão que eu acho importante ser considerada. Um princípio de integração pode ter uma formulação, enfim, a formulação dele pode ser mais simples, né? Mas eu acho importante ser considerado. Depois eu vou recolocar ele num outro momento. Bem, a questão da Constituição. A síntese mais curta que eu conheço de Constituição é um conceito de um italiano, chama Nicola Matteucci, Organização do Poder e das Liberdades. Eu, francamente, acho que é isso que está se pensando para a CCCI. Né? A Constituição estabelece uma moldura jurídica sobre o uso do poder legítimo. Ela começa como uma profilaxia das arbitrariedades. Quer dizer, quem tinha poder, a primeira versão do Estado moderno é um Estado absolutista, e o uso do poder era absolutamente disponível às vicissitudes, né? Às arbitrariedades. Então, a organização do poder político, a partir de uma Constituição, estabelece uma moldura de contenção dessas arbitrariedades. Essa é a ideia de Constituição. Ela também é considerada uma síntese de um projeto civilizatório. Tá? Um projeto, quer dizer, projeta a organização de uma comunidade política. Então, ele está ligado ao passado, é um documento jurídico que, com base no passado, constrói o futuro. O que eu quero dizer aqui sobre essa organização é pensar também um projeto de comunidade. Né? É preciso que ela esteja bastante ligada ao que é, na realidade, a CCCI hoje, mas também que ela seja projetante, tá? Aquilo que se considera ideal para a comunidade. Tem 2 autores que estabelecem um debate clássico no âmbito do constitucionalismo, que é o Lassalle, Ferdinando Lassalle e o Conrad Riess. E a síntese desse debate a gente pode colocar da seguinte maneira. A força normativa, que é a capacidade de ter efeitos práticos, essa Constituição, a força normativa, ela advém do condicionamento da relação, né, recíproca entre a realidade e o texto. Quer dizer, não adianta também fazer um texto tão idealizado que ele não consiga alcançar a realidade. Ele tem que estar bastante baseado, quer dizer, pés na rocha mesmo, mas projetando alguma coisa que seja o ideal. Agora, tem casos, e eu vou comentar um caso aqui para vocês, de uma organização política internacional, que ela, em algum momento, estabeleceu um status tão ideal que ela acabou falindo, né? Não funcionou. Tá? Então é preciso ter essa correlação no momento de se projetar uma comunidade. Só para fazer uma analogia, eu coloquei uma charge aqui. Então é um casal, a família, sentado na sarjeta, né? Aí o marido lendo assim, todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a esposa pede, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Né? Quer dizer, ela precisa ser compreendida como aquilo que também transforma. Quer dizer, que todos se veem participantes desse processo. Tem um autor que vai fazer uma abordagem sobre a Constituição como cultura. É claro que ela tem que estar diretamente ligada àquela cultura. Bem,
Então, eu achei interessante, que eu não tinha visto ainda a expressão Constituição ser pensada para a organização política da CCCI, e eu vi que já começou a ser circulado, mas realmente o que está se pensando em termos de governança é efetivamente o equivalente a uma Constituição para um Estado, né? Eu ouvi falar em Carta Magna, Constituição. Eu acho importante realmente ser pensado por aí, por mais que se possa dar uma outra expressão. Bem, em relação a aspectos formais da Constituição, a primeira parte da Constituição, ela estabelece a organização dos poderes e a técnica com que vai se organizar esses poderes. No nosso caso, federalismo e separação de poderes. Quer dizer, nós temos União, Estados, Distritos Federais, município, e uma separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Eu vou colocar ali um quadro rápido para vocês, mas só para colocar qual é a técnica, como vai se fazer essa organização dos poderes e qual vai ser a forma dessa relação interfuncional entre esses poderes. A Constituição, no seu primeiro artigo, estabelece os valores fundamentais da República Federativa do Brasil, quais são os valores fundamentais da CCCI, os objetivos, né? Isso está no artigo 2º da Constituição, fala na harmonia entre os poderes, e o artigo 3º fala dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então, quais são os objetivos da CCCI, né? Qual é a missão da CCCI como um todo? E a questão dos poderes. Depois, adiante, né, a Constituição tem um artigo 4º que vai falar sobre os princípios que regem o Brasil nas suas relações, na sua política externa. Tá? E depois, no artigo 5º, fala em direitos e garantias individuais. Fiquei pensando o que a gente podia colocar em analogia aos direitos e garantias individuais que a Constituição reconhece. É um debate que já tem avançado aqui na CCCI, a ideia de um código grupal de cosmoética, né? Quer dizer, a fonte de se pensar a solução para esses problemas alguns conflitos de interesses, situações assim, sem dúvida seria um código grupal de cosmoética. Me parece que isso precisa ser inserido. Vejam que nós somos acostumados a pensar a Constituição num texto único, mas isso não necessariamente tem que ser dessa maneira. Tá? Se trabalha atualmente bastante com uma ideia chamada bloco de constitucionalidade. São composição de diferentes textos que todos eles têm o mesmo status constitucional. Tá certo? Então, por exemplo, digamos, poderia ser essa construção da CCCI, ela não precisa vir toda junta. Né? Ela pode vir em partes, aos poucos, mas com o mesmo status para formar o sistema, né, dizemos, o Código Grupal de Cosmoética, o sistema de solução de controvérsias da CCCI. Então, tudo isso, mas com status constitucional. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que faz, por exemplo, tem um texto que tem status constitucional no Brasil, tá, e que não é parte da Constituição, que é uma convenção internacional sobre a proteção dos direitos dos deficientes. Desculpa, a proteção dos direitos dos deficientes. Então, ela teve o mesmo procedimento de uma emenda constitucional, que altera a Constituição, e ela internalizou o sistema jurídico brasileiro em patamar constitucional. Né? Eu entendo, no meu entendimento, todos os tratados internacionais de direitos humanos deveriam ter esse mesmo status. Tá? Então, se criou uma figura aí, não precisa entrar em detalhes, mas vejam que o nosso sistema também tem isso. Tá? Quer dizer, textos que estão fora da Constituição, mas faz parte desse bloco de constitucionalidade. Então, só para colocar que esse texto ele pode ser formado por partes distintas com o mesmo status. Só para fazer uma síntese dessa organização do poder no Estado brasileiro, que é estabelecido pela Constituição, esse é um quadro esquemático, evidentemente, e o mais simples possível, tá? Sobre a separação funcional dos poderes e a desconcentração geográfica das atribuições, das competências, e que vai dizer o seguinte, bom, federalismo, aqui os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, separação de poderes, o executivo, e cada poder ele tem uma função típica, mas não é exclusivamente ele que faz isso, mas ele tem uma função típica. Tá? Então, por exemplo,
O executivo, a função típica é administrar, mas ele também pode legislar, ele também pode, eventualmente, julgar em questões administrativas. O legislativo, ele tipicamente legisla, principalmente ele, mas ele também. E há muitos processos aqui, e essa é uma expressão que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu acho que é fundamental, há muitos processos de codecisão. Tá? Então, por exemplo, o presidente da República, ele pode emitir uma medida provisória. Mas para essa medida provisória ser convertida em lei, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Tá? E se ela for inconstitucional, o poder judiciário pode fazer uma filtragem constitucional dela ainda. Então, quer dizer, é um sistema de equilíbrio entre os poderes, né, e de relações entre os poderes de coordenação recíproca. Bem? É isso que quer dizer, tem determinadas decisões que acabam tendo implicações a várias instâncias dentro da CCCI, que é importante que tenha também a anuência de diferentes órgãos dentro da comunidade. Tá? Então, aqui é um quadro bastante esquemático assim, para diferenciar. Né? Então, por exemplo, no âmbito da União, lá tem lá pelo artigo 20, essa é uma questão que eu não coloquei, mas as formas de competência que se estabelecem. A nossa Constituição vai falar lá, por exemplo, se não me engano, artigo 21, compete à União. Então, a União tem competências que são materiais, em que ela tem que executar. Por exemplo, as decisões sobre política externa, é a União que vai fazer. Tá? Agora, também ela tem competências legislativas. Só ela pode propor determinadas leis. E aí, colocando, por exemplo, em relação à CCCI, nessas diferentes funções que os órgãos de tomadas de decisões da CCCI, seja Conselho dos 500, os diferentes conselhos, né, que têm e terão constituído uma capacidade de decisão. Quais seriam as competências específicas? Será que você poderia diferenciar também competências materiais, quer dizer, aquilo que ela deve fazer e aquilo que ela tem capacidade para decidir? Tá certo? Então aqui a nossa Constituição estabelece essas instâncias. O que eu queria chamar a atenção para o federalismo, que eu acho que ainda eu não vejo tão na prática o problema, mas deve começar a aparecer, é a formação de cognópolis fora. Né, fora de Foz do Iguaçu. Então, como é que essa nova cognópolis poderá ser integrada dentro desse sistema? Tá bem? Bem, aqui é só para colocar para vocês como exemplo de espécies normativas. Isso aqui são formas de decisões de leis, tá, que podem ter um status normativo, uma hierarquia diferente. Uma tem, eventualmente, que se adequar à outra, tá certo? No nosso Estado. Então, tem lá emendas, esse é o artigo 59 da Constituição. Tem emendas à Constituição, quer dizer, o Constituinte estabelece que a própria Constituição pode ser alterada. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. Elas podem ter uma diferença hierárquica e um diferente processo legislativo. Mas, às vezes, o que elas designam? Quando fala qualquer um desses órgãos, a gente pode saber, por exemplo, quem é que pode propor essa espécie normativa? Qual é o procedimento para essa aprovação? É evidente, por exemplo, para alterar a própria Constituição, o critério é mais rigoroso. Tá certo? Quais são os órgãos para esse processo? Então, em relação à CCCI, quais os órgãos decisórios? É esse tipo de decisão. Quem pode iniciar um projeto para novas decisões? Quais os tipos de decisões? Eu quero falar em tipos aqui pelo seguinte. Quais são vinculantes a toda a CCCI? Quais são orientações, recomendações ou diretrizes? Pode haver, existem, principalmente nas organizações internacionais, decisões que não são vinculantes a todos. Tá? Tem determinados processos que são recomendações e tem outros que são diretrizes, que são decisões dos órgãos para orientar o encaminhamento, principalmente em períodos que são de transição, tá? Para a construção de projetos, mas que não são vinculantes. O que é o vinculante? É obrigatório a todos. Então, digamos,
sai uma decisão determinada que é obrigatória a todas as ICs. Tá? Então, esse seria o que eu chamo de vinculantes. Né? É obrigatório a todos. Vinculantes, isso aí é uma situação que é interessante de se pensar e ver como se ajustar no âmbito da CCCI. Bem, a própria Constituição, então, ela coloca as possibilidades de alteração da Constituição, só que o procedimento é mais rigoroso, exige 3/5 dos membros do Congresso, tem, inclusive, para a iniciativa, precisa de 1/3 de todos os membros da Câmara dos Deputados, por exemplo, 1/3. Para um projeto de lei ordinária, 1 deputado pode propor. Para uma proposta de emenda à Constituição, precisa de 1/3 dos congressistas, das 173 deputados. E aprovação por 3/5, quer dizer, 60%, para aprovar uma lei ordinária, a maioria dos presentes, em 2 turnos. Tá? Então, quer dizer, a alteração da Constituição da CCCI é interessante pensar nessas relações também. E aqui é uma situação, tem um verbete, cláusula pétrea, né, ligada à Proexis. Agora, essa situação aqui é importante se definir com bastante atenção. Quais são as cláusulas pétreas da CCCI, dessa Constituição da CCCI? O que não se pode abrir mão e qual é o papel de uma cláusula pétrea? Manter a identidade. Tá? Manter a identidade. O que nessa organização política da CCCI não se pode abrir mão nas alterações futuras? Tá? Quer dizer, para não perder os seus princípios, a sua orientação inicial, o seu projeto. Quais são os pilares dessa organização? E eu posso dar uma ideia para vocês como é que a Constituição brasileira prevê isso. Então, quais são as cláusulas pétreas da Constituição brasileira? O voto direto, secreto, universal e periódico. Isso aqui é uma forma de garantir a democracia. O federalismo. Tá? Então, para que os estados não tenham que se submeter às situações de um estado unitário. Separação de poderes e direitos e garantias individuais. Tá? Eu sugiro aqui, por exemplo, essa ideia do princípio da integração, eu já sugiro como uma cláusula pétrea, quer dizer, não se pode abrir mão desse caráter. Diga, Hernande. Pode fazer, vai lá. O microfone? Bom, então aí já entrou no assunto que eu estava até aguardando, tá certo? E uma coisa é a filosofia política, a outra coisa é a praxis política, né? Então, dentro da vivência que eu tenho, eu não vejo nenhum clima assim de separatismo dentro da CCCI. O que, pelo menos, a minha preocupação maior está justamente nessa questão dessas cláusulas, certo? Principalmente a cláusula pétrea. Vamos supor o seguinte, a cláusula pétrea é aquela justamente que é a chave, certo? Qual a instância da CCCI é a garantia dessas cláusulas pétreas tomadas justamente em grupo, chancelada em grupo, sancionada em ata? Eu vou tratar disso aí agora. Boa abertura, então. Vejam que elas são bastante abertas, só quero chamar atenção para isso aí. Tá? Federalismo, separação de poderes. São cláusulas pétreas, mas elas estão bastante abertas. Agora, eu coloquei o tema da hermenêutica mais à frente, que é a questão da interpretação. É o problema da interpretação. Mas não há texto que não seja aberto para interpretação. Às vezes no STF eles fazem lá, eles querem fazer uma proposta de uma súmula vinculante que não seja passível de interpretação. Quer dizer, os casos concretos, a riqueza da realidade, da faticidade social é tão rica que isso se torna impossível. Tá? É impossível por essa acepção. Bem, mas como fazer isso aí? Eu vou tocar, daqui a 2 slides eu acho que eu chego nessa questão, Hernande, para ti, só para a gente não pular. Só para colocar a questão das transições. Como deve passar por um processo de transição alguns órgãos dentro da CCCI, a própria Constituição estabelece, por exemplo, o ato de disposições constitucionais transitórios. Tá? Para ver como é que fica. Aqui eu coloquei Fernando de Noronha, quer dizer, a Constituição acaba com os territórios, eles se vinculam a estados ou se tornam estados. Como é que vai se reger esta transição? Tá? Como é que vai se fazer esse processo? Outra questão que está
nos atos de disposições constitucionais transitórias, né, a previsão de uma revisão num tempo determinado. Nós tivemos emendas constitucionais de revisão em 93 e 94, 5 anos depois, portanto. Saneamento da condição dos territórios, dos funcionários não concursados e a forma como se tomará a transição dos órgãos. Agora, aí vem a questão do professor Hernandes. Existe um sistema chamado jurisdição constitucional na nossa Constituição, tá certo? Aí o que acontece? Sai lá uma determinada emenda constitucional que fere a própria Constituição ou fere uma cláusula pétrea. Tem um sistema específico para isso. Né? A lei, e se a lei for contra a Constituição? E uma dos casos é realmente este. E aqui, exatamente, acaba sendo uma situação dessas. Tá? Por quê? Vocês sabem que a Constituição pode ser alterada. Agora, o que pode passar por um controle de constitucionalidade? É isso que existe na nossa Constituição. Existe um controle de constitucionalidade institucionalizado a partir do Poder Judiciário. Aí o que se faz? As leis podem ter um caráter inconstitucional se faz um controle de constitucionalidade delas. E a lei que altera a própria Constituição, a emenda constitucional, pode ferir a própria Constituição. Tá? Essas alterações das emendas constitucionais podem também sofrer um controle. E nós tivemos, e essa é uma decisão que foi colocada no informativo do STF de quinta-feira, se fez uma emenda constitucional de número 58, que feria a Constituição, é a situação dos vereadores. É uma emenda constitucional que aumentou bastante o número de vereadores, tá? Aumentou em 7.700 vereadores, se não me engano, em todo o país, mas só que ela criou uma situação muito curiosa. Ela tinha um artigo que ela dizia que eles já poderiam tomar posse a partir da entrada em vigor daquela emenda. Só que a Constituição tem um artigo 16 que diz que as regras que alteram o sistema eleitoral, elas entrarão em vigor na data na data da publicação, mas elas só podem se aplicar a partir de 1 ano da data da sua vigência. Então, fere um artigo da Constituição. Portanto, o STF, a partir de uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, promovida pelo Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público no Brasil, o Procurador-Geral da República, propôs essa ADIM e o STF, na hora, considerou inconstitucional e concedeu uma medida cautelar para que esse trecho da emenda constitucional não fosse aplicado. Numa cidade, no outro dia teve gente já que tomou posse, que não teria sido eleita e foi eleita no meio do mandato, numa situação muito esdrúxula, então já cortou essas novas posses. O que acontece? O que eu penso, tá? No sistema de solução de controvérsias da CCCI, é interessante ter um órgão, e aqui, Júlio, e é uma situação, quer dizer, qual seria o órgão? O Ministério Público é um órgão independente, é um órgão construído que ele tem um caráter independente, e ele deve atender a interesses públicos e também defender questões que não tem alguém responsável especificamente para isso. Né? Então, eu não sei se seria o CEAJUC ou outras ICs que poderiam arguir a violação desses princípios. E aí, esses órgãos que são participantes desse processo, eles também podem, eventualmente, requisitar esse questionamento. O que pode se pensar nesse sentido? Duas coisas. Não necessariamente, não apenas isso, mas também, por exemplo, um sistema de solicitação de opiniões consultivas antes de efetivar uma decisão. Então, digamos, tem uma determinada IC que está com um projeto lá. Está com um projeto. Você olha, será que isso não pode ferir alguma situação, por exemplo, um projeto suprainstitucional da CCCI? É isso que seria uma questão, né? Os projetos suprainstitucionais. Será que isso não vai concorrer com um projeto suprainstitucional, alguma coisa assim? Então, eu penso que é possível e necessário um órgão que, ao mesmo tempo, tenha a possibilidade de oferecer opiniões consultivas. As cortes internacionais, hoje em dia, todas elas têm essa possibilidade, seja a Corte Internacional de Justiça, Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, e um sistema também de controle direto. Quer dizer, depois de aconteceu, ele pode fazer isso aí. Eu pensei que quem é que poderia representar esse papel, como se fosse o equivalente ao Ministério Público,
Eu pensei no CEAJUC, Júlia, não sei se seria a situação de criar um novo órgão, alguma coisa assim. Diga, e o Alex também queria fazer uma pergunta. Gustavo, hoje, por exemplo, existe a agenda integrada. E dependendo do curso que o AIC vai propor, ela tem que consultar primeiro a agenda integrada para saber se ela pode fazer esse curso ou não. Você está falando isso com outros projetos, outras coisas assim. O sistema já... É preciso ter cautela na burocratização das estruturas, eu coloco esse alerta, tá? Mas os órgãos têm que ser funcionais, tem que ter respostas práticas. Agora, nós não construímos esse processo sem que essas estruturas já criadas se insiram como codecisores das suas situações. A ideia de soberania e soberania plena, eu ia tocar isso na frente. A ideia de soberania e soberania plena, ela teve um papel muito importante na construção dos Estados e na autodeterminação dos Estados. Agora, hoje em dia, por exemplo, quando se questiona qualquer coisa da Venezuela, violação de direitos humanos na Venezuela, coisa e tal, não, isso aqui ninguém pode falar. Quer dizer, hoje em dia nós estamos num outro momento, tá? Em cada vez mais a necessidade de construir um Estado mundial, ela passa, e a União Europeia, né, enfim, outros órgãos, passa por um processo de o Estado participa das decisões que têm a ver consigo. Mas ele não é o único a tomar decisões. Então, o que acontece? As instituições vão ter que se adaptar a um sistema em que determinados níveis vai ter concessões, sim, de capacidades e de competências para a tomada de decisões por órgãos importantes. Eu estou insistindo nesse assunto porque desde quando surgiu essa ideia dessa gestão aí corporativa, então uma das coisas que foi trazida aqui para o grupo foi essa, certo? Nós já tivemos diversos aqui encontros, principalmente Summit, né, onde envolvia mais parte financeira, aonde foi traçado, né, as prioridades. E nós já tivemos só encontros de finais de semana, 48 horas, aquelas discussões e tudo isso. Depois disso, a gente sai dali com uma diretriz, com a normatização, que não foi criada por um grupo, então não existe jogo de interesse. Isso foi criado justamente por todos, que todos estão participando dentro de um processo democrático, pelo menos ali começo, né, da democracia pura. O problema todo é que você, ao sair dali, tudo que foi decidido, principalmente as cláusulas mais significativas, elas simplesmente vão se diluindo, daqui a pouco a gente volta no mesmo patamar, porque aquilo não é cumprido. E a gente procura uma instância dentro da CCCI, certo? Aí a gente procura transferir essa responsabilidade para a Unicim. Então fica cada um reclamando daquilo que cabe, né, por causa do desgaste daquela decisão, e aquilo não é cumprido. Então eu estou achando que se a gente não partir para esse foco inicialmente, já criar até essa instância, certo? Nós vamos partir de novo para uma criação de uma determinada coisa, de uma determinada filosofia, e lá na frente nada disso vai valer a pena, porque não teve a instância que simplesmente você pode chegar e recorrer. Não é para você ganhar, certo? Não é para você disputar, mas para a gente criar aqui uma organização de maturidade, de compromisso e de profissionalismo que tanto a gente quer. Perfeito. Então é por isso que na hora que a gente vamos supor, na hora que a gente trouxe aqui um grupo para estar trabalhando um grupo de fora, para estar nos auxiliando, certo, dentro disso, se a gente não criou primeiro essa instituição, daqui a pouco isso já está se perdendo, certo? Então a gente já está vendo que tem um trabalho, uma dificuldade muito grande. A gente vê as dificuldades, nós temos competências indiscutíveis, mas nós somos um grupo de 500 e nós estamos assistindo os 500 que estão aqui presentes, discutindo, tentando interagir. Então eu quero saber o seguinte, será que não é essa instância, certo, a primeira a ser construída, com total isenção de interesse, talvez uma criação de um conselho de cosmoética supra-institucional, que não tenha ligação nenhuma administrativa, que possa, pelo menos, dar diretrizes, certo, de um comportamento mais maduro e não um comportamento punitivo para quem descumprir uma determinada norma.
certo? E nem tampouco uma IC está recorrendo contra a outra, que o objetivo não é isso. O objetivo é que a gente mantenha, pelo menos, aquele objetivo grupal, aquela questão da POEX grupal, o direcionamento que o próprio grupo decidiu ir. O que a gente quer é que essa instituição, certo? Ou pelo menos esse conselho, ele seja a bússola, certo? Da programação existencial grupal. E não uma forma punitiva, certo? Nada de conflito, nada disso. Eu acho que talvez, através disso, eu não sei se o CEAJUC pode puxar isso, ou se é uma coisa até supra-independente, certo? Que a gente não vá se preocupar com interpretação, com hermenêutica, né? Porque o juiz diz que não erra, né? Ele interpreta. O médico também não erra, ele enterra, certo? Então, para a gente sair desses aspectos e entrar, certo? Mais numa questão da prática, do objetivo, para a gente ter uma bússola daquilo que a gente quer seguir. Tá certo. Eu vou tocar nesse aspecto, como é que quais são as ideias e quais são as exigências para isso ainda aos poucos. Eu queria só colocar, Hernande, eu concordo em número, gênero e grau com você. Agora, eu não sei se você vai abordar aí, Gustavo, a questão da legitimidade. E da questão de uma certa, além da legitimidade, no nosso sistema jurídico, existe algo que se chama sanção, não é isso? Então, acho que esses são dois outros elementos que podem garantir uma maior eficácia e eficiência de qualquer órgão que seja, de qualquer instância que seja, no sentido de garantir isso que você está buscando. Porque no nosso caso ali, se não cumprir, sei lá, vai preso, paga uma multa, acontece alguma coisa. E há uma questão de legitimidade, porque parte do princípio de que todos os cidadãos brasileiros, né, apoiaram a Constituição através da eleição, seus representantes, isso aqui, blá, blá, blá. Então, eu observo que talvez a gente tenha que pensar numa forma, aqui na CCCI, de garantir a legitimação tanto das instâncias que são criadas, como das decisões que são tomadas, entendeu? E por quê? Vamos supor, esse grupo aqui decide algo, vamos supor, né? Mas as pessoas que não participaram disso, ou que muitas vezes até participaram, mas estão contrárias, a tendência pode ser não legitimar aquilo que foi tomado por um grupo maior, entendeu? Então, independente do órgão que se cria, suprainstitucional, não estou tirando essa razão, acho perfeito isso. Mas uma das questões que eu sempre faço voz aqui é de como garantir a legitimação das estruturas que são criadas, né, e das decisões que são tomadas através dessas estruturas. Tá. Né? Não, essa situação da legitimação é importante até para criar... tem um determinado autor no direito, chama Herbert Hart, ele vai falar sobre o conceito de direito. Ele vai dizer que o direito ele exige também um sentimento psicológico e íntimo de obrigação e vinculação íntima àquilo lá. E um processo de legitimação bem pensado e participativo é importante nisso aí. Agora, na democracia pura, eu que me vinculo espontaneamente àquilo ali, né? Um debate que é aberto como esses, com um número menor do que se espera de participantes, acaba demonstrando aquele tema do consciência política, mais uma vez, que se revê. Bem, mas, Hernande, tem duas situações. Quando eu falava do Ferdinand Lassalle e do Conrad Ries, o Ferdinand Lassalle ele dizia o seguinte: a Constituição escrita não passa de uma folha de papel. Não vale nada. O que importa são os fatores reais de poder. Esses sim. Esses têm implicação prática. Então não adianta votar, porque quem tem poder é o banqueiro, ou é o rei. Não adianta, né? E esse é o Ferdinand Lassalle. E o Conrad Ries vai responder dizendo o seguinte: não, é possível tentar criar um mecanismo intermediário para construir esse poder de transformação a partir das decisões que são tomadas legitimamente. Tá? Agora, isso é um processo. O que eu penso, tu falaste em conselho de cosmoética, né? É isso? Conselho de cosmoética. Bem, no âmbito da CEAJUC, iniciou uma discussão para criar um sistema de solução de controvérsias próprios. Alguns falam em conselho arbitral, câmara... Laboratório de mediação de conflitos. Eu acho que é preciso ter uma instância para, desde situações que sejam de violação dessa Constituição da CCI até os conflitos menores,
porque uma exigência do direito é a coerência e a cosmoética. Tá? A multiplicação de órgãos que lidem com esses conflitos de interesse pode gerar incoerências na aplicação do direito. E um órgão que organize essas jurisprudências, essas decisões, numa mesma estrutura, eu acho que facilita a construção de decisões coerentes como um todo. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Diga, Malu. Em cima do que o Hernande falou, que eu até concordo, né? Mas o que acontece? A gente decide grupalmente, mas sem muita consistência. Então, quando você traz essa coisa de ter fóruns consultivos, externos principalmente, nós teríamos um embasamento maior. As coisas seriam resolvidas, mas com base. Então, se decide, por exemplo, que o projeto da enciclopédia, como é suprainstitucional, é de todos, certo? Só que aí virou as costas, cada um vai para o seu livro, para os seus cursos, para a sua vida, e esquece daquilo e nem insere no orçamento, entendeu? Então, isso e outras cositas mais. Mas eu acho que eu tenho certeza que se nós colocássemos estudos embasados, então, por exemplo, quando as 3IC saíram daqui e foram para o CAEC, certo? Foi feito um estudo. Onde que a gente mostrou o impacto que ia fazer aqui no discernimento? Qual o impacto que ia ter aqui? Entendeu? Falta essas minúcias, porque aí o grupo decidiria com visão de conjunto. Então, fora tudo isso, nós temos que construir também essa organização, esse profissionalismo. Agora, esses resultados, eles não se dão em saltos, né? Qualquer estrutura criada que hoje em dia é concebida como um bom modelo, ela foi um processo de construção. Agora, a ONU tem uma prática em relação às missões de paz que eu acho muito interessante. Tá? A cada 3 meses, as missões de paz têm que oferecer, e quando se encerra principalmente, as lessons learned. As lições daquele processo, certo? Então, eu acho que acaba sendo um pouco também uma espécie de jurisprudência prática em relação à CCCI. Tá? Quer dizer, quais são as lições desse processo de organização política, o que funcionou, o que não funcionou, o que deve se evitar. Eu acho que essa prática de se fazer, a partir de novas estruturas, novas decisões, esse processo de lições aprendidas que ficaram do conjunto da CCCI, eu entendo que alguns órgãos, algumas coisas são um pouco espontâneas ainda, mas também a legitimação dessa decisão, quer dizer, ter um procedimento, ter um sistema, e eu diria que, e eu já antecipando aqui, eu acho que o consenso, ele não é a melhor forma de tomada de decisões. Eu acho que o consenso não é a melhor forma. E digo por quê? O consenso, ele pode representar a ditadura de um. Um não quer, todos não decidem, tá certo? E eu digo isso porque eu participo de processos de negociação de tratados internacionais, em que muitas vezes tem que sair de sistemas já criados, porque eles exigem consenso. Agora, vocês imaginam negociar desarmamento em consenso com China, Rússia, Estados Unidos, país do Oriente Médio? Impossível, né? Israel, né? Então, o que acontece? Bom, quem está à frente, a fim de ir, tem que criar um mecanismo, e eu vou apresentar a forma de tomar decisões da União Europeia, que eu acho que é inteligente, que estabelece pesos e tudo mais, para pensar isso aí. O consenso, eu acho que é problemático nesse sentido. Sim, não, consenso para mim é 100%, consenso sempre é a participação de todos. A unanimidade é o seguinte, é a participação de todos mais consenso. Isso é unanimidade, certo? Então, todos têm que estar presentes e todos acordarem. Essa é a unanimidade. Totalitariamente, plenamente, questão. Tá certo? É por isso que tem que ter um procedimento para essa tomada de decisões. Quer dizer, qual é o percentual, digamos, que é representativo? Agora, depois tem um outro problema que é como, digamos, que envolva as instituições conscienciocêntricas. Qual é o peso de cada uma nesse processo? Isso aí é um outro tema que eu pretendo chegar lá.
tá bem? Então, eu colocaria essa situação aqui, tá? Quem é que pode colocar essa ação direta de inconstitucionalidade no âmbito da nossa Constituição? Aí tem uma lista lá de pessoas, que seriam desde partidos políticos, presidente da República, procurador-geral da República. Eu acho que é interessante ter um sistema como esses aqui, tá? No âmbito do sistema de solução de conflitos, enfim. Bem, a síntese, então, eu acho, é uma situação aqui que eu não vi ainda claramente definida, tá? Eu fiquei me lembrando das partes da Constituição, e uma das partes da Constituição no artigo 12 é a nacionalidade, a aquisição de nacionalidade no Brasil. Como se define uma Consim como membro da CCCI? Tá? Qual o nosso Código Grupal de Cosmoética? O princípio da integração com dupla face, as possibilidades de emenda e um sistema de controle, entre aspas, de constitucionalidade. Como é que se constrói isso aí? Isso está evidente que é indispensável. Tá? A Cris falou no papel da sanção. Então, existe a questão da sanção no direito. Agora, eu entendo que tem um autor alemão, chama Jürgen Habermas, e ele vai colocar que a efetividade do direito não está apenas ligada à sanção. Agora, a sanção, ela viria como um caso extremo. Né? Agora, eu acho que a principal sanção, eu acho que não é uma questão de sanção, mas é a medida em que um outro órgão decide sobre aquela IC. Então, digamos que haja essa violação, Hernande, e aí um outro órgão vai ter que tomar essa decisão sobre essa IC. E essa decisão tem que ser vinculante. Tem que criar um sistema em que essa decisão é vinculante. E reforma a decisão interna que acabava indo contra esse sistema. Diga, Cris. Defensora de sanção, não, mas assim, a questão é como tornar essa decisão vinculante. Que eu vejo que passa pelo viés da condição da legitimidade. Entendeu? Sim. Uhum. Como tornar vinculante? Não só nesse caso que você está falando, como, por exemplo, no caso que o Hernande colocou lá, né? Acordos são firmados, não é isso, Hernande? Está tudo certo? É isso, vamos fazer isso? Vamos. Dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, certo. E a apresentadora fala assim, não, mas não foi bem isso, não, mas agora o cenário mudou, sei lá, a conjuntura mudou, não sei, entendeu? Prioridade é outra, apareceu o evoluciólogo ali, disse outra coisa, né? Uhum. Então, assim, como tornar justamente as nossas decisões vinculantes, né? Eu acho que o ponto é justamente esse. É por isso que eu acho que é por isso que eu coloquei o tema da União Europeia no próximo slide. Eu acho que vocês sabem por que o professor Valdo considera a União Europeia e não a ONU como modelo de Estado mundial? Quando ele coloca, por exemplo, no verbete pro Estado mundial não está a ONU, está a União Europeia. Qual é a razão disso? A questão de construir um sistema supranacional, supraestatal. Tá certo? Quer dizer, quando se fala o nível de concessão de soberania na União Europeia, os Estados abriram mão da sua soberania. Se as ICs quiserem guardar toda a capacidade de decisão para si e não submeter a nenhuma decisão, não tem papel esse processo de governança. Não tem papel algum. A participação como um todo da CCCI. Então, é por isso que o grande exemplo de Estado mundial está aqui. Tá certo? Então, essas instituições, elas precisam obrigatoriamente se vincular e abrir mão da tomada de determinadas decisões. Elas são partícipes na tomada de decisão. Elas precisam ser codecisoras. Porque senão não tem papel. Senão, o que for construído aqui acaba sendo, no processo de governança, acaba sendo uma carta de intenções, uma declaração. Tá? Sem um nível definido de institucionalidade, tá certo? Quer dizer, tem determinados temas que são supra-institucionais, e a definição disso, os Estados, por exemplo, na União Europeia, hoje em dia se definiu, inclusive, qual região produz o quê. Eu acho interessante o aspecto de gestão, eu não parei para pensar com atenção, mas eu acho que a União Europeia dá alguns insights interessantes para isso. Tá? Então,
só para passar aqui, a concessão de soberania muito mais profunda. Essa é a grande questão da União Europeia. Na ONU ainda se tem muito mais resguardo nesse sentido. Ela começa em 1950 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá? Então, começa com 6 estados, hoje são 27. A região de Alsácia e Lorena, a questão do carvão como fonte de energia e do aço como fonte de matéria-prima era uma das grandes causas de conflitos entre os países. E depois de a mesma geração ter passado por 2 guerras violentíssimas que marcou toda a humanidade, eles resolveram, abrimos mão da decisão de eu tomar a decisão, né, da França ou da Alemanha tomar a decisão sobre aquela região, para um órgão interestatal, quer dizer, um órgão entre os estados que toma essa decisão, desde que a gente não retroceda nesse estado de paz. Então, tem 2 grandes causas, essa formação da União Europeia, eu vejo, a questão da paz e globalização econômica, também uma forma de criar sinergia e negociações em melhores condições, né? Tem muitos benefícios esse processo para todos. Aqui são os objetivos principais da União Europeia, tá? Assegurar a paz, prosperidade, estabilidade, consolidar a reunificação, enfim, tem vários objetivos aí. Esse slide vai estar disponível depois, não vejo muita por que nós lermos isso aí. Os requisitos, tá? Quer dizer, novas ICs se incorporam, são incorporadas na CCCI. Quais são os requisitos para essas ICs? Estabilidade macroeconômica, aspectos de gestão, respeito a direitos humanos, os valores aí, que deve ser reconhecido. E aqui essa decisão, quer dizer, se submeter na União Europeia implica abrir mão, inclusive, da decisão sobre o que vai ser produzido no país. Então, não, quem vai produzir sapato é uma região específica da Itália. Então, a Croácia, nessa inserção da Croácia, ela vai ter que repensar como é que vai fazer com a produção de sapato interno, porque já está definido isso. Tá? Cada IC tem as suas especialidades, isso é um processo que é mediado, é óbvio. A União Europeia, vejam, eu estou colocando ali o início, lá pela década de 50. Tá? Os debates sobre a integração da União Europeia e a paz na Europa começam 200 anos antes. Tá? Então, é um processo bastante complexo. Agora, veja, se os estados conseguiram construir isso, e um sistema de decisão conjunta, de superação desse dogma da soberania, eu acho que tem muito mais condições de se avançar aqui. Uma outra pergunta? Deixa eu levantar a mão? Não? Tá bem. Então, esse é um tema rápido assim que é importante tocar. Quer dizer, uma das questões também é a livre circulação de trabalhadores, né? Existem diretrizes comuns para a formação de profissionais. Seria equivalente para nós em relação a voluntários, né? Quer dizer, é professor numa IC, depois tem que passar pelo mesmo processo de formação na outra IC, alguma coisa que estabelecesse um equivalente funcional para que os voluntários pudessem transitar sem necessariamente se inserir e passar por todo o processo. Tá? Formação de voluntários, orientação de voluntários, alguma coisa que fosse conjunta também, eu acho que economiza esforços e gera sinergia entre as ICs. No sistema da União Europeia, então, existem principalmente esses órgãos de tomadas de decisões. Existem muitos órgãos, enfim, Banco Central Europeu e tudo mais, mas principalmente esses órgãos que tomam decisões lá. Conselho Europeu, quem participa aqui são os ministros de Estado ou os chefes de Estado, uma vez a cada 6 meses. Tá? Eles representam os Estados, os governos mesmo. Tem o Parlamento Europeu, que representa o povo. Tem a Comissão Europeia. Aqui, então, o Parlamento é formado por parlamentares eleitos diretamente. A Comissão Europeia é formada por funcionários de alto escalão, sêniores dos Estados, que foram já ministros e tudo mais, e depois que se retiram, aí então eles são selecionados como comissários europeus. Eles devem representar o interesse comum. Tá? Eles devem representar o interesse comum supra-institucional. Pensar a União Europeia não é pensar em favor de um Estado, não é pensar em favor de um povo, de uma ideologia, mas é pensar o interesse da União Europeia. Tá certo?
eu acho que é importante pensar isso também. Diga. Gustavo, me ajuda a ampliar a visão de como que eles conseguiram se organizar. Assim, pelo que eu entendi, eles vão precisar de muita transparência, é isso? Porque assim, eu estou pensando a nível de IC, como que a gente vai conseguir fazer esse trabalho? Porque uma coisa que eu comecei a me questionar é que a gente não tem nenhum coordenador de IC aqui. Tirando a Isabel, eu acho que a gente não tem... William, tá, e a Mauri. Tá, me chamou a atenção o pouco ou o baixo índice de coordenadores de IC, nesse sentido, porque assim, é um tema de extrema importância para a gente. E isso daí, assim, como é que funciona esse nível de abertismo? Isso como é que... eu fiquei questionando. Eu acho que a questão é que, na verdade, veja, os estados, eles também se conduziam num nível de isolacionismo, tá certo? O Brasil levou 30 anos para se submeter a uma corte de direitos humanos, enfim, é indispensável, quer dizer, esse nível de isolacionismo é uma tendência, porque é muito mais fácil eu tomar minha decisão independentemente. Tá? Agora, esse processo de conversão e de diálogo para a participação de todos é um processo que precisa ser construído. Né? Não tem como criar e simplesmente obrigar. Mas a grande questão é colocar o seguinte, é o que é o melhor para todos. Vejam bem, a situação... Eu vou colocar uma outra possibilidade lá, que vai fazer uma relação com o que o Hernandes trouxe, da vinculação da decisão. Hoje em dia, os estados, eles mesmos se submetem a ser responsabilizados por violação de direitos humanos. Eu vou colocar um caso aqui com vocês, mas veja que interessante isso. Se o Estado tem uma determinada violação de direitos humanos grave, ele pode ser responsabilizado. Mas o sistema de responsabilização internacional, ele não age espontaneamente. Tá? Só se o Estado mesmo se submete. Quer dizer, ainda existem essas situações. Na União Europeia não tem saída. Agora, a União Europeia oferece benefícios de tal forma que os Estados acabam se inserindo. Quanto tempo demorou, mais ou menos, esse processo, Gustavo, da União Europeia? A ordem... Como? Eu diria assim, tem um debate importante sobre se a Europa precisa ou não de uma Constituição, é claro que precisa. Agora, vejam só, dependendo da condição, vejam a disparidade do voto. Teve um tratado constitucional europeu que foi criado, tá, por um grupo de... E aí tem um problema de procedimento e legitimação. Se considerou que um grupo lá de diplomatas e de ministros se reuniu e decidiu um tratado constitucional sem legitimidade. Então, se criou esse entendimento na opinião pública europeia. E aí, alguns países, para se submeterem a esse tratado, consultaram o povo. Na Hungria, foi 85% de aprovação. Teve país que foi 95% de aprovação. A França rejeitou. A Holanda rejeitou. Por quê? Porque é claro que os benefícios que a União Europeia cria, eles são díspares. Tá? Eles são díspares para cada um. É muito mais fácil que a Malta se submeta às decisões da União Europeia, porque sem a União Europeia a Malta não consegue, enfim, quase nada, ou o país do leste, do que a Alemanha, ou mesmo o Reino Unido, por exemplo, até hoje não é parte não faz parte da zona do euro. Né? Então, o processo foi uma construção bastante lenta. O que eu sugeriria na formação da CCCI é estabelecer temas e determinadas competências como temas de interesse supra-institucional. A União Europeia, ela é toda supranacional? Não. Tem questões supranacionais. E aos poucos essa lista vai se ampliando na medida em que se concebe que não tem mais saída. Tá? Eu coloquei aqui, e eu pensei 2 vezes em colocar, esse órgão aqui, não necessariamente teria que colocar. Tá? Mas, por exemplo, Tribunal de Contas Europeu fiscaliza a gestão. Né? Eu acho interessante, quer dizer, o tema da governança corporativa começou muito influenciado por processos de gestão, questão do subfinanceiro também. E aí outra coisa que eu ia falar é o seguinte, veja que nesse processo de integração entre os Estados,
Um dos temas alguém falou em transparência, um dos temas é exatamente isso. Abrir determinadas fontes internas que são consideradas fechadas no âmbito da inteligência e da segurança nacional, temas internos, para fontes abertas. Tá? Então, a questão da transparência e da abertura dessas informações internas acaba sendo indispensável para oferecer uma visão de conjunto para esse processo de tomada de decisões, para oferecer uma visão de conjunto mesmo. Tudo bem, Gustavo? É que eu cheguei um pouco atrasado, não sei se você já mencionou essa questão. A minha linha da pergunta é justamente na questão do euro, que você comentou, que é a moeda única, né? E fazer essa contraposição da questão econômica, do acordo econômico, para nosso caso aqui da CCCI. Como é que você sugeriria, né? Porque eu acho que um dos pontos, não sei, se estou equivocada, né? Cruciais, né, da questão de você fazer um bloco é a questão econômica. Né, fazer esses acordos. Como é que você sugere que a gente chegue a esse consenso, né, essa mediação em termos financeiros, de sustentabilidade das ICs, etc.? Obrigado pela pergunta. Eu coloquei, Adriana, duas causas principais, tá? A questão da paz e a globalização econômica, tá certo? Então, nesse processo, o que se percebeu aqui? Vocês imaginem o seguinte, a condição que tem os 27 países europeus se eles negociam individualmente as coisas. Agora, no âmbito da OMC, na Organização Mundial do Comércio, não existe França, Liechtenstein, não. Existe a União Europeia negociando. Então, a rodada de Doha é a posição da União Europeia. Tá certo? Então, essa é essa situação que coloca muitos benefícios nesse processo de integração, de inserção e de submissão em relação a essas decisões. Tá? Eu não sei se vai tocar mais nesses pontos, que eu tenho outras dúvidas para saber as suas sugestões, exatamente. Porque, assim, eu vejo muito esse jogo, né, de interesse, que interessante é você tentar conjugar esses interesses justamente para esses objetivos que você está falando, né? Que é a globalização econômica e a paz. Aí, transpondo para o nosso caso aqui da CCCI, seria o interesse da CCCI integrando as ICs. Agora, no dia a dia, pela sua experiência lá, trabalhando com as questões e tudo, como é que você vê que a gente poderia chegar a esses consensos de uma forma mais igualitária? Assim? Então, os ICs menores com os ICs maiores, as dificuldades financeiras das pequenas, as grandes, os campi. Qual seria o veio? Você tem alguma ideia, alguma sugestão? Como é que a gente poderia partir para isso? Tá bem. Bom, a primeira situação é a diferenciação, uma espécie de diferenciação funcional das ICs. Tá? Eu acho que esse trabalho já avançou em relação a mater pensandis específicos de cada IC, na não competição e tudo mais. Essa seria uma primeira situação. Tá? Por isso que eu fiz a analogia de que a União Europeia estabelece quem vai produzir o quê, cada região. Tá certo? Então, quais são os produtos, quais são as fontes de financiamento para que não haja competição entre elas. Agora, uma outra situação que eu penso que pode ser relacionada, Adriana, é na inserção do peso da IC nas tomadas de decisões suprainstitucionais. Tá certo? Então, por exemplo, a IC que participa mais em projetos suprainstitucionais, eventualmente pode ter um peso diferenciado nessa tomada de decisões. Quais são os critérios para vincular isso? Não necessariamente proporcionais, mas eu trouxe aqui como é que se dá, por exemplo, no Conselho Europeu o peso. Tá? O Conselho Europeu, eles criaram, no total, são 345 votos de 27 estados. Então, por exemplo, a Alemanha, França, Itália, Reino Unido tem 29 votos cada um, e vai diminuindo. Ele não é diretamente proporcional à população ou ao PIB, senão a Alemanha, senão 2, 3 países iam tomar conta. Tá certo? Ele não é diretamente proporcional. É uma proporção mediada entre população, PIB, participação deles, a cooperação. Ele, na verdade, o Reino Unido não faz parte da zona do euro, mas da União Europeia ele é membro. Tá certo? Esse é um protocolo extra. A zona do euro que é um protocolo extra, tá certo?
Então aqui, quer dizer, aí para a tomada de decisão precisa de, na verdade, dos 345 votos distribuídos. Por quê? Porque tem ICs díspares. Quais seriam os pesos? Como é que se distribuiria esse peso entre as ICs? Eu penso a participação em projetos suprainstitucionais, o número de voluntários, seriam alguns critérios, tá certo? Agora, ele não pode ser diretamente proporcional. Tá? Vocês pensem, por exemplo, no Brasil, como é que se distribui os assentos para a Câmara de Deputados? No máximo 70, no mínimo 8 para cada estado. Tá certo? Agora, se fosse ser diretamente proporcional, São Paulo ia tomar conta. Tá? Então, São Paulo tem 70, e o mínimo que um estado pode ter é 8, para garantir um espaço nessa participação. Tá? Nosso sistema, ele também tem um sistema que ele é bicameral, vejam só. Tem um sistema que é proporcional a representantes do povo, que é a Câmara dos Deputados. Um outro sistema que é representante dos estados, que aí é equitativo, que é o Senado Federal. Então, são 3 senadores por entidade federada. Diga, Fernando. Tocaram aí na questão aí da parte financeira. Mas a parte financeira é uma consequência. Eu lembro aqui que na Unicim, toda IC que fosse surgir, certo? Que nós tivemos o problema inicial com uma determinada IC que teve um problema financeiro. Então, a própria Unicim fazia ali a preparação, certo? Um ensaio, para depois, e principalmente com a questão da parte administrativa financeira, para aquela IC seguir à frente. O que a gente observa hoje não é nem uma questão de transparência financeira, é da inexistência, certo? Do orçamento financeiro e do realizado financeiro. Então, a mesma coisa é o seguinte, eu vou deixar meu telhado transparente, você não enxerga nada dentro de casa. Então, na hora que a gente tinha como uma regra, certo? Como uma norma, que a parte financeira era fundamental, aí fica parecendo que o discurso e a confusão é financeira. Se o discurso e a discussão toda, se o trabalho todo ali do debate, ele é financeiro, e não se tem os dados financeiros na mão, nós estamos brigando sem saber por quê. Certo? Então, é uma situação séria da questão da normatização, da profissionalização de uma instituição que se chama empresa, certo? Que é nada mais é do que uma IC. Então, encarar essa questão de responsabilidade financeira e fiscal, isso é a base de qualquer empresa. E os estados também concebem dessa maneira. Veja aqui, ó, critérios para se inserir na União Europeia. Respeito aos direitos humanos como um valor, estabilidade macroeconômica, tá certo? Agora, tem um Tribunal de Contas para acompanhar, para fiscalizar esse sistema de gestão. Tá? Fiscalizar e, quem sabe, assessorar. Né? Bem, essa é uma outra situação. Agora, olha só. Na medida em que... Isso é uma outra situação. Na medida em que existe, por exemplo, um sistema de solução de controvérsias criado, tá? Aquele problema, ele se reduz àquilo que ele é. Quando ele não é adequadamente enfrentado, ele vai expandindo, tá certo? É por isso que a construção de um procedimento para essa tomada de decisões, eu vou apresentar ali o que eu já tinha comentado numa reunião da CIAJUC, rapidamente o sistema do protocolo de Olivos, ele acaba se reduzindo ao tema econômico. Então, tu tira o foco do todo para, não, essa é uma questão meramente econômica e vai ser enfrentada como uma questão econômica. Né? Ela pode ter relações interfuncionais, mas aí pode ser gestado internamente. Diga, Cris. Sei se você vai colocar, Gustavo, quais são as consequências ou possíveis consequências pela não observância das normas ou dos acordos congelados na União Europeia? Bem, eu não dá tempo para... Eu não tinha... Essa situação eu não coloquei. O que eu coloquei foi uma outra coisa no âmbito do Estado Mundial. Tá? Eu coloquei como exemplo o sistema de responsabilização, que eu acho interessante, porque é uma decisão que é em favor de todos, isso não há dúvida, o respeito aos direitos humanos. Tá? E essa submissão, quer dizer,
responsabilização internacional do Estado por violação dos direitos humanos. Então eu posso tocar diretamente nesse assunto para responder a essa situação. Vejam só, a ideia de soberania aqui, eu entendo que ela tem uma função ambivalente. No momento, ela foi importante para que os Estados pudessem se construir com uma certa autonomia, a autodeterminação dos povos. Ela hoje pode resguardar, na verdade, processos graves de violações de direitos humanos. Não, aqui eu não posso ser questionado, a nossa democracia não existe, ou existe, mas aqui ninguém toca. Né? Então, e quando a soberania funciona contra o Estado Mundial pacifista democrático e ainda acoberta graves crimes contra os direitos humanos. Então, hoje em dia se entende que a comunidade internacional tem um papel na efetivação desses direitos humanos. Então, se cria um sistema de responsabilização internacional do Estado por violação dos direitos humanos. Aquilo que eu entendo que é aquilo que é melhor para todos. E eu vou entrar aqui no tema do sistema interamericano. Tá? Eu vou colocar só um caso, tem dois órgãos internos, a comissão e a corte. Tá? E eu vou comentar um caso para vocês, para ver como é que aconteceu. O Chile tinha um sistema que era previsto na Constituição de fazer um crivo lá, sobre um filtro, sobre o que podia ser exibido ou não. E eles não deixaram passar aquele filme, A Última Tentação de Cristo. O caso foi levado à última instância interna, não foi permitido, acabou indo para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Resultado, essa corte decidiu por permitir a exibição no Chile, indenizar eles e ainda reformar a Constituição do Chile. Tá? A Constituição do Chile foi reformada. Tá bem? Então, na verdade, o que acaba acontecendo? Os Estados, eles estão obrigados a efetivar determinados valores, determinadas decisões. O Brasil teve 3 condenações, tá? Mas, por exemplo, no âmbito desse sistema, a questão acaba acontecendo penas e mecanismos de reparação a essas violações, tá certo? Então, por exemplo, ele teve que rever a própria decisão interna. A decisão interna do Estado foi reformada, o Estado não queria permitir a exibição, ele teve que permitir, no âmbito das ICEs, quer dizer, a reforma de uma decisão que tinha sido tomada internamente. Segundo lugar, ele teve que pagar os prejuízos gerados por aquilo, tá? No quantum do dano que gerou, não como uma sanção, mas como responsabilização mesmo, e alterar, né? Quer dizer, alterar a Constituição foi uma situação daquele ponto, tá? Mas a reparação também é uma prática nesses sistemas. No caso da União Europeia, existe o Tribunal de Justiça Europeu, tá? E o Tribunal de Justiça Europeu é o responsável pela aplicação do direito comunitário. Vejam que há uma profusão de órgãos aí, de tribunais internacionais. Olha, porque o Júlio está perguntando por que eu acho que o Chile se submeteu. Na verdade, não existe uma sanção, mas não existe uma sanção a essa violação. Essa é uma grande questão. Agora, é muito interessante. Os Estados têm cumprido. Tá? Por quê? Porque hoje em dia se considera uma obrigação moral que não se pode mais se furtar. O Brasil cumpre as obrigações no último dia. Mas no último dia. Entendeu? Assim, olha, tem 1 ano, aí quando vai fechar assim 1 ano, pagou, né? Acerta. Mas cumpre, né? Por quê? Porque as implicações, e aí é uma situação que aqui não existe, que é preciso pensar, é que a condenação moral dos Estados que violam é muito grande, e a divulgação disso é extensa, tá? E isso gera uma lembrança, e todos os fóruns em que o Estado participa, que aquilo está acontecendo, e que aquela violação é sistemática. Mas... sim. Pode, sim, existe não, nesse caso, ele poderia ter, os Estados podem acabar aumentando a pena, se eles não cumprem, tá certo? Agora, essa é uma situação que precisa ser pensada com bastante atenção. Eu não sei como seria essa solução, tá? Agora, se nós criarmos todos, coletivamente, um sistema de solução de controvérsia assim que começa a não ser cumprido, bom,
Não, é uma questão que você falou bem interessante, que é a questão da informação, porque talvez esse seja um mecanismo, né? Divulgar, olha, o acordo, por exemplo, né? O acordo que foi feito foi esse, tais organismos se comprometeram a fazer isso. Não cumpriu, divulga-se, porque eu acho que também há pouca divulgação daquilo que não é divulgação oficial. Agora, Alex, divulgar todo dia na tertúlia, Cristina. Mas assim, ó, não, eu tinha uma sugestão, na verdade, que seria para Comunicons, tá? Porque é o seguinte, ó, a gente tem vários pequenos jornais aqui na CCCI, mas, por exemplo, tem um jornal, né, alguma coisa assim da CCCI que pudesse comunicar vários tipos de atividades das ICs, tá? Mas também que tivesse, por exemplo, assim, ó, últimas decisões recentes, se tal ou não está acontecendo determinadas violações, porque o que acontece? Se o Estado brasileiro, a Lei Maria da Penha, ela nasce de um acordo já do Estado. O Estado brasileiro viu que não valia a pena ir para a corte e sofrer as penalizações. Então ele já começa a oferecer alternativas àquilo. Tá? Maria da Penha é uma mulher que sofria violência doméstica, levou o caso à comissão, não foi nem à corte, a comissão, e o Brasil já fez o acordo. Porque ele prefere fazer um acordo e abrir mão antecipadamente do que já depois ser condenado, num caso que evidentemente seria. Então, esse é um sistema. A comissão iria ficar lembrando essa situação todas as reuniões da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Tá? Essa é uma situação que agora, recentemente, o Chaves anunciou que vai se retirar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, exatamente porque ele está sendo lembrado muito sistematicamente. Diga, Davi. Eu ia fazer, né, só esse comentário, conforme a Cristina também havia abordado, a questão da sanção, e eu acho que a pergunta do Júlio também estava instigando um pouco para ver a sua colocação, por isso que depois eu me manifestei ali sem o microfone, porque o Chile ele ia sofrer severas sanções econômicas. Ele poderia até ser retirado da OEA, outras reprimendas, digamos assim, poderiam ser encaminhadas para ele. Isso acontece, mas muitas vezes não são sistemas formalizados, tá certo? Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu com o caso do Zelaya. Tá? Aconteceu com o Zelaya, a comunidade internacional foi favorável ao Zelaya pela forma. Eles não estavam favoráveis às decisões que o Zelaya estava tomando internamente, mas a forma com que ele foi retirado deveria ter uma responsabilização e um procedimento legítimo para que aquilo acontecesse. Aí os países pararam de comercializar, inclusive petróleo, tá? Gasolina, tudo mais. Não foi mais o Estado, não foi mais representado nos órgãos internacionais de tomadas de decisões em nada, e as parcerias comerciais foram sendo cortadas. Tá? Agora, isso aí não é institucionalizado. Isso aí cada Estado foi tomando as suas decisões para obrigar o Estado coletivamente a efetivar aquele sistema. Esse seria como criar isso na CCCI, eu acho que é um desafio, mas eu acho que é possível. Nessa questão, então eu penso, né, nós aqui do CEAJUC, a gente sempre pisa em ovos nessa questão da sanção. Às vezes, né, tem uns que são mais exaltados, eu sou um deles, a Cris, a Júlio, a Adriana, mais calmos, mas assim, quando você vê na história da CCCI repetida, e daí, por exemplo, também não é à toa, né, a instigação do Hernandes, que dá um pouquinho de insatisfação. Acordos estabelecidos, como o Hernandes falou, 48 horas de discussão, e aí, né, o vento levou, o verba volant, que isso? A palavra está escrita, não é nem... Aonde eu quero chegar? Para tentar fazer essa eventual transposição para a CCI, as relações, seja interinstitucionais, pessoas, os voluntários individualmente considerados. O que poderia assemelhar-se a uma sanção? Tem esse aspecto, conforme também ele sugeriu. Se bota na tertúlia, bota algum aspecto, aspas, mínima, mediana ou extremamente vexaminoso, levado a público, na minha opinião, é uma possibilidade, porque vai ter, como você falou, o Chile, os outros países seriam expostos. Agora, em termos de CCCI, como fica? Porque, realmente, a gente fala cosmoética, Código Grupal de Cosmoética. Se um acordo coletivamente estabelecido, depois de horas, N dias
de encontros, discussões, vieses, a interpretação. Aí encerra-se, está tudo lá grafado e ninguém respeita. Eu lembro daquela máxima, né? O que é o que é? Algo que se deve ter para poder obter. E o curioso é que primeiro você tem. Segundo momento, você obtém. Sabe o que é? Respeito. Eu estava pensando, qual seria a última ratio, né? O caso extremo de violações. Se uma instituição viola sistematicamente, ela não ela está se colocando como uma parte da CCCI, tá certo? Então, quer dizer, digamos que o último caso seria uma exclusão, tá? O último caso seria uma exclusão. Então, nessas sanções, o último caso seria uma exclusão, mas é preciso considerar um crescendo de recomendações e lembranças àquela violação para até chegar lá, né? Sei lá, aumentos na participação em contribuições, a partes financeiras, mas eu tenho a impressão que as sanções que levem a efeito aspectos morais da imagem da AIC, por que de fato, no sistema internacional, muitas decisões são cumpridas? Se fala muito, mas no sistema internacional, direito internacional, às vezes não tem sanção, e então fica isso tudo por isso mesmo. Não. Os Estados, eles tremem em ser considerados um mau exemplo. Tá? Eu consigo me relacionar, eu consigo muito mais avanços quando eu vou falar com diplomatas numa conferência da ONU do que quando eu vou no Itamaraty, né? Como membro da comunidade interna e tudo mais. Então, por quê? Porque há uma sensibilidade muito maior quando se toca na imagem internacional do Estado. Então, é preciso criar e lembrar. E aí, como é que se faz na OEA? Se lembra os países que estão em violação e em que casos estão em violação e que foram considerados. Sempre nas reuniões, certo? Então, digamos, imagine que a gente tem o conselho lá das ICs, a IC tal está em violação e não sei o que, tal caso, antes de começar a reunião, sistematicamente. Quer dizer, criar mecanismos de compelir o Estado, ou compelir a IC, enfim, a instituição, a seguir aquela decisão. Agora, precisa construir procedimentos para isso. Nesse sentido, assim, concordo em gênero, número e grau que a reprovação moral ampla, geral e irrestrita vai ser mais efetiva até, eu imagino, eu espero que seja de fato, na CCCI, do que apenas instigações ou reprimendas econômico-financeiras. Porque a gente fala tanto de cosmoética, né? Poxa, então isso seria mais efetivo. Eu espero que seja. Adriano. Oi, eu estou já numa segunda instância, né? Parece que a gente está partindo do pressuposto que as sanções no nosso nível grupal, né, de cosmoética e tal, são inevitáveis. Apesar de conhecermos a cosmoética, na prática ainda precisamos de sanções, né, em determinados critérios. É mais ou menos uma conclusão prévia. Conduta e exceção, vamos dizer, né, comparando com a União Europeia e tal. Tá, aí temos uma primeira... Parece uma primeira hipótese de sanção, né? Que é perfeita, assim, publicidade, transparência, né? E tal, que é essa questão moral, tá? Partindo do pressuposto que isso não vai dar certo, ou essa instância em algum momento falhou, né? Qual é a segunda hipótese que teria aí nas suas experiências? Entendeu? Vamos dizer, em determinado caso, o primeiro critério, né, de aplicação da sanção é esse. O Estado não deu bola para pressão moral, para a imagem dele. Então a segunda será econômica? Não, como é que funciona aí? Tem vários sistemas, quer dizer, vamos considerar assim, um sistema de violação de direitos humanos grave no âmbito da ONU. Bom, os Estados podem decidir no Conselho de Segurança ir lá e intervir no Estado diretamente, certo? No âmbito interno dos Estados, existe a intervenção federal, certo? Então, se deslegitima de alguma maneira e o Estado vai lá e faz uma intervenção direta. Tem um procedimento até essa decisão da intervenção federal. No âmbito interno do Estado, tá certo? No âmbito do Conselho de Segurança, vai lá e faz uma força, né, tarefa e vai mesmo contra aquele país. Agora,
Eu acho assim, o caso extremo seria, Adriana, eu acho de considerar a possibilidade da exclusão, então. Daí ser. Hã? Não, eu acho que eu acho que assim, ó, precisa pensar em vários estágios nessas, digamos, retaliações do Estado, reprovações do Estado, tá? Porque assim como tem, tu precisa, não dá para abrir tantas possibilidades recursais, tá? Eu sempre conto um caso de um processo que eu trabalho, que ele começou em 1984, né? Já está indo para a segunda geração, 1984. A segunda sentença foi anulada. A segunda sentença do juiz de primeiro grau. Então está sem uma decisão do juiz de primeiro grau. Tá? Mais de um quarto de século. Agora vocês imaginam, as pessoas que estão... Tem gente de 90 anos, tem gente... Tá? Envolve um monte de gente, envolve em torno de 100 pessoas, no mínimo diretamente, e ainda não tem uma decisão. Então, bom, se a gente vai colocar toda a possibilidade de recursal eternamente, não dá. Agora precisa ter uma, duas, no máximo, tá? Mecanismos, mas que tomem decisões efetivas e com prazos pré-determinados. Por isso que eu coloquei uma sugestão no sistema de solução de controvérsias nosso, o protocolo de Olivos, porque é tudo curto, tá? Cria o tribunal ad hoc, tem 60 dias para emitir o laudo, ou tem 30 dias para emitir a decisão, e o negócio funciona. Então, em 6 meses, está tudo concluído, todos os estágios já são esgotados. Bom, Gustavo, eu optei por falar no final, porque eu falei, vou ouvir primeiro, ter uma visão geral. Então, em virtude disso, eu queria fazer 4 comentários, se vocês me permitirem. Até falar sentado, porque eu estou com as anotações. Mas antes disso, eu queria primeiro te parabenizar de sinceridade, porque é uma das primeiras vezes que eu vejo esse tema, inclusive essas comparações sendo feitas dessa maneira. Isso foi muito rico, porque a gente sempre compara a União Europeia, modelos, e eu acho que hoje isso foi uma coisa bastante pragmática. Então, a sua coragem de se expor e tentar responder perguntas que ninguém está sabendo responder, e às enfim, vezes não responder. E não responder, mas essa coragem, a gente está debatendo e buscando, eu acho que isso foi muito positivo. Com relação ao que foi falado lá de um conselho de cosmoética, que o Hernandes comentou, o papel do SEAJUC, eu acho que a gente pode imaginar alguma coisa por aí, sim. A minha única preocupação, eu acho que só para ressaltar isso, é tomar cuidado para não deixar que as grandes decisões se concentrem na mão de poucos. Então, teria que ser um processo de codecisão, né? Talvez imaginar alguma coisa que as decisões técnicas deste conselho pudessem ser convalidadas em alguma esfera maior. Eu acho que é uma grande pauta a questão que a Cris colocou da legitimação. Isso. Tá? Por isso que eu falei, no primeira slide ali tem, eu não vou tocar em tema de consciência política e democracia pura, porque eu considero que esses temas já estão bastante aprofundados. Então, assim, realmente é preciso, até para que as pessoas, para todos os membros da CCI, se sintam co-decisores, participantes dessas decisões. Júlio, desculpa. Uma coisa que eu achei interessante é quando vocês apresentaram o processo histórico do Conselho de 500, o que já existiu na história, você falava daquele Conselho de Anciãos também, né? Uhum. Que já existiu, que trabalhava junto com o Conselho dos 500. Isso. Então, eu não sei o que dentro dessa linha dá para a gente aproveitar aqui. Eu tinha uma sugestão sobre... Foi só, na verdade, essa ressalva para pontuar isso. Eu acho que uma preocupação de um mecanismo deste é o risco de se concentrar em poucos. Talvez é só isso que a gente tem que sempre observar, mas eu acho que o caminho pode ser por aí mesmo, algum órgão. Outra coisa que eu acho importante é que quando a gente fala de sanção e legitimidade, a gente tem que comparar a CCCI com o direito internacional, não com o Estado. Então, quando a gente pensa em mecanismos de sanção convencionais, como multa, tal, a gente está pensando muito no sistema estatal. No direito internacional, e por isso que eu te perguntei do Chile, a gente percebe que os mecanismos de sanção são bem diferentes. Por algum período da história até houveram negadores da existência de um direito, porque não haveriam sanções formais ou coisas ligadas à figura de um Estado, não é? Agora, o direito internacional funciona. E existem sanções, como é que o Chile vai lá e observa? E eu não acho que o problema é só econômico, como foi falado. Ele pode ser até preponderante, mas o que a gente vê é que existem valores também. Muitas vezes os estados estão ali porque eles aderem a valores de direitos humanos. Essa situação do Chile era uma questão da religião, era uma questão da Igreja Católica. Então, ele não adere tão somente por uma questão econômica, mas muitas vezes porque ele adere por causa dos valores em jogo, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante é que a gente está falando de Estado mundial, e a gente vê muito o papel que a CCCI tem nisso.
E aí, eu achei muito curioso, é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo, que parece que a gente quase que simula momentos históricos, como se a gente estivesse vivenciando na CCCI uma evolução que aconteceu em milhares de anos. Então, o surgimento dos estados, que a gente pode comparar com o surgimento das ICs, o fortalecimento desses estados, então uma certa autonomia que as ICs ganharam, o surgimento dessa sociedade internacional, que nada mais significa que a gente deixou de ter relações só entre voluntários, a gente passou a ter agora um nível de relações entre instituições. Então é como se fosse a criação deste âmbito, né, de uma sociedade aqui interinstitucional. Sugestões no final aqui é ter, por exemplo, um pai sobre direito político, exatamente para a compreensão desse processo. Desse processo, né? Tá. Eu poderia só concluir essa visão, até para a gente perceber o que eu estava pensando. Aí a gente vê a crise de legitimidade das decisões internacionais, é o que a gente também passa aqui dessa maneira. O receio constante de se tirar a soberania do Estado. Então, os Estados no âmbito internacional sempre dialogando com isso, né? E o individualismo se sobressaindo. Ao mesmo tempo, uma ingenuidade com a Liga das Nações. Quando foi criada ela lá em 1918, 19, não lembro, ela não tinha um mecanismo de sanção próprio. Então, talvez comparando um pouco com a Unicim, não sei, cria-se uma instituição suprainstitucional, mas que ela não teve mecanismos maiores de intervenção, de atuação. Isso foi uma ingenuidade histórica que parece que a gente também passou um pouco. Depois, a falta de legitimidade da ONU, e talvez isso um pouco com a própria governança, que a gente está aí patinando, até um pouco, às vezes se esvazia o movimento e tal, com uma falta de legitimidade. E o exemplo da União Europeia, que eu achei muito interessante, eu vou ressaltar uma frase tua que eu acho que sintetiza muito do que a gente está passando, porque a União Europeia ela teve um pragmatismo do Jean Monnet, né? Pelo que eu estudei já sobre ela. Ele foi um dos patriarcas da União Europeia. E pragmatismo significa o quê? Ele via que era importante ver uma crise como capacidade de gerar necessidade de mudança. E, no caso, eles foram buscar um ponto específico. É o que o Gustavo falou, a gente não precisa pegar tudo, ser retirado das instituições, mas são pontos que são relevantes e são suprainstitucionais. E começa devagarzinho. Eles começaram com carvão e aço. Hoje eles estão discutindo exército comum, um monte de coisa. Então, esse modelo da União Europeia, para nós, tem um balanço do supra-institucional e o que é individual, foi muito interessante. E aí a tua frase foi a seguinte: se as ICs quiserem guardar toda a capacidade de decisão para si, não há papel da governança. E eu acho que isso é o que aconteceu com a União Europeia. Se os Estados quiserem manter a sua soberania, eles vão continuar em guerra. Aqui é só isso, acho que a gente não chegou a simular, historicamente, a guerra. Né? Mas a gente simulou... Kelsen. Agora olha só. Então, o Hans Kelsen é considerado um dos grandes juristas. E ele tem um livro que chama Passo por Meio do Direito. E ele coloca o seguinte: o papel de todo jurista é acabar com a ideia de soberania. Perfeito. E aí, gente, só para finalizar os comentários, porque eu achei interessante essa comparação, porque se a gente quer chegar no Estado mundial, a gente percebe que a gente tem que seguir o que aconteceu no mundo e conseguir superar isso. É o nosso desafio, né? Agora, quando se fala também aqui, o último ponto que eu queria destacar é o papel do vínculo que nós temos. Porque eu vi a Jaqueline falando, por exemplo, não tem coordenador de IC e tal. Aí parece assim, eu comecei a ver, parece que o coordenador virou um chefe de Estado mesmo, né? Os chefes não estão presentes nessa convenção aqui. E como se as ICs tivessem esse grau já de soberania. E se a gente observar bem, nós somos todos voluntários de uma única coisa. Isso é uma organização formal, que é bem diferente de um Estado, porque ali há vínculos culturais muito antigos. Talvez a gente simule isso aqui com os nossos mini-grupos. Né? A gente também pode estudar essa contraparte. Teatrão, né? É verdade. Mas o que eu ia destacar é que o nosso vínculo é com a Maxi Proexis. E eu acho que esse vínculo é maior que a questão econômica, que qualquer outra coisa. Então, se a gente conseguir colocar no princípio da integração que você falou, essa lógica de que o que nos integra, o que nos faz estar aqui, não é ser dono de um ponto. E não estou dizendo que ninguém assume essa postura, mas só para a gente comparando com os Estados, eu acho que é ver que nós nos integramos por uma Maxi Proexis. Então, eu não estou abrindo mão de um poder, a gente está mudando só as estruturas que melhor se adequam ao que a gente quer fazer. Né? Então é só essas 4 ponderações que eu queria aí trazer para o debate. Eu vou fazer assim em 1 minuto, eu vou tentar em 2 minutos apresentar para vocês só para por que eu penso que o protocolo de Olivos é o mais interessante para pensar o sistema de solução de controvérsias aqui, tá? E que ele precisa ser gestado também no mesmo sistema constitucional. Gustavo, deixa. Sim, vai. Posso só? Eu acho que o Júlio tocou num ponto aí que é extremamente importante. É a questão dos voluntários, das pessoas que estão aqui hoje ou em qualquer outro momento,
levarem a discussão para dentro das suas ICs também. Não deixar essa responsabilidade somente para os coordenadores de ICs. É claro que a participação de coordenadores de ICs, ela ajuda como um todo. Ninguém acha que é dispensável a participação, né? Mas, ao mesmo tempo, se os voluntários que estão aqui ou em qualquer outro lugar começarem a levar demanda para dentro da IC, ele automaticamente vai se sentir obrigado a participar e entender o porquê que determinado assunto está vindo à tona dentro da sua IC. Tá certo? Então, assim, se eles começarem a falar especificamente, olha, teve a palestra lá, Estado Mundial, não sei das quantas, você não teve, olha, mas foi falado sobre isso, sobre aquilo, eu acho que isso daqui vale a pena a gente começar a atuar dessa forma, agir. Ele vai ter que começar a agir. É inevitável. Sobre o comentário do Alex, então, se for possível, eu acho que a gente confunde ainda em alguns momentos o escopo de atuação, de responsabilidade, por exemplo, de uma IC, de um Conselho dos 500, de uma governança corporativa, dentro da governança corporativa, de uma estrutura de back-office, de um outro conselho que também se cria lá, que às vezes a gente não sabe para onde vai. Eu acho que essa confusão afeta a todos, inclusive aos coordenadores de IC. Eu acho que é, às vezes, uma responsabilidade até demasiada, uma expectativa demasiada em relação ao coordenador da IC. Por quê? Porque a IC veio antes de tudo isso. Né? Então, assim, nós somos uma espécie de todos meio filhos do IPC. Né? Então, todo mundo veio de lá, a maior parte veio de lá. Nós não temos ainda a geração mais forte de que não foi filho de uma única IC ou que não veio só dessa organização onde as ICs tomavam principalmente as decisões. Porque a gente está criando isso agora. Então, eu entendo que ainda não sabemos bem os nossos papéis. Essa é uma primeira interpretação que eu vejo aqui. E aí, eu até gostaria de abordar um aspecto específico disso, depois fique à vontade para comentar aí, Gustavo, mas um aspecto específico que eu vejo é a confusão que a gente faz e a dificuldade que a gente tem para ser profissional na hora de participar. Então, uma discussão que eu fiquei esperando para ver se apareceria, né, eu queria deixar depois para, se for possível comentar ainda, é a questão da pessoa ter a capacitação, a competência de tomar determinadas decisões. E aí eu trago um exemplo. No Conselho dos 500, quando teve a votação lá da maioridade, vou pegar essa que fica mais simples de entender, é a didática. Né? Então, tinha uma pergunta lá, se era acima de 16, acima de 18, abaixo de 18 e tal. Eu fiquei pensando, poxa, questão da maioridade legal, eu não sou advogado nem nada, né? Falei, eu acho que 18 anos. Eu acho que 18 anos. Aí eu falei, por que eu vou votar? Por que eu voto? Como é que eu vou votar nisso daqui? Falei, bom, vou me garantir nos 18 anos porque é o mínimo, né? Que eu sei que não deve dar muito problema. Eu voto acima de 18 anos. Agora, eu não tinha as condições para fazer essa votação. Eu, como participante do conselho, então eu falei, eu sou incapaz de votar. E aí, até uma sugestão que comentei com algumas pessoas, que era a seguinte, para você tomar uma decisão como essa, eu até poderia tomar, eu acho que haveria uma condição que eu poderia tomar essa decisão. Se fosse apresentado o estudo técnico dos advogados, mostrando as implicações legais de uma pessoa maior ou menor, não sei o quê, para daí eu olhando aquele estudo técnico, eu falava, bom, considerando que é ilegal uma pessoa menor de 18 anos participar, então eu voto acima de 18. Aí eu poderia votar. Ou qualquer outra questão que até hoje eu não sei se a gente está legal ou ilegal, quais as consequências disso. Se alguém poderia chegar, por exemplo, no Ministério Público e abrir uma... Como que se chama isso, Júlio? Vai abrir o quê lá no Ministério Público? Uma reclamação no Ministério Público dizendo que os direitos dela como brasileiro foram feridos. Eu não sei de nada disso. Tá. Então, só para juntar os dois comentários. A nossa dificuldade, às vezes, em saber qual é o nosso papel. Afinal de contas, o que essa reunião hoje aqui vai decidir? Por exemplo, a gente vai ser dessa reunião. Qual o papel dessa reunião? Esse tipo de condição. Misturado aí a uma incapacidade técnica, eu vou chamar isso, de você tomar a decisão, acho que gera situações confusas. Eu acho que hoje até é como se tivesse um excesso de como é que eu vou dizer assim, de ambientes para se discutir várias questões, dá uma sensação de rediscussão. Por exemplo, eu fiquei pensando, poxa, mas eu participei de todas as etapas lá que a gente fez da governança corporativa com os consultores. Essas novas reuniões que a gente está fazendo, está sendo um retrabalho? Para mim, até certo ponto, sim. Para mim, até certo ponto, sim. Mas eu entendo também a necessidade de outras pessoas trabalhar. Será que os coordenadores de IC se ausentam por essa razão?
Veja, eu estou só trazendo, eu sei que ficou meio misturada a temática, mas para mostrar outros vieses, outros olhares do que foi debatido aqui. Tá, certo. O que está trazendo, a gente chama no direito internacional a fragmentação do direito internacional. Existem em torno de mais de 400 organizações internacionais com capacidades para tomar de decisões em temas distintos e, às vezes, eles se entrelaçam. Tá? Então, gera uma fragmentação do direito internacional. Agora, isso aí é um desafio enorme, né? 200 estados e 400 organizações internacionais, mas especializadas elas deveriam ser. Mas tem temas que acabam, por exemplo, comércio internacional. Bom, o país é com o Mercosul ou tu vai direto na OMC? E às vezes tu pode acessar 2, 3 sistemas de solução de controvérsias distintos. Então, reduzir essa fragmentação, que acaba gerando retrabalho e tudo mais, eu acho que é importante. E isso aí acontece com a definição de competências. Tá? Uma definição clara de competências entre esses órgãos. Eu acho que aí pode-se avançar nesse sentido. Eu entendo, agora olha só, eu acho que nesse processo de governança, um processo era de gestão mesmo e aspectos econômicos, agora entrou num outro âmbito que é aspectos políticos dessa integração, tá? E eu acho que isso pode ser definido por partes. Se a gente quiser sair com uma decisão plena, né, e tomada, acaba não chegando a lugar nenhum. E eu fiz uma pergunta para a tertúlia, eu vim para o Fórum de Consciência Política e fiquei muito envolvido, por isso que eu acabei vindo para cá para falar isso aí. Porque eu fiquei muito envolvido com esse processo de formação da CCCI e tudo mais, de uma constituição da CCCI. Fiquei pensando muito e mandei uma pergunta uma vez para a tertúlia. Bom, democracia a gente sabe que não garante boas decisões. Né? Houve legitimação para subir o nazismo na Alemanha. Foi um conselho também de 500 que decidiu pela morte de Sócrates. Então, como é que se garante isso aí? Porque não existe garantia para isso. Né? A gente está num sistema democrático, mas há arbitrariedades por todos os lados. E aí a resposta do professor Valdo, bom, tem que ter a possibilidade de errar também. Né? Então, assim, isso me fez relaxar um pouco, porque é importante criar laboratório. Tem estudiosos que vão chamar não de União Europeia, mas o laboratório europeu, porque todos estão olhando para a Europa para ver a fórmula que eles estão criando lá. Né? Então, é importante criar e experimentar também e a possibilidade de revisar determinadas instâncias e instituições, porque se a gente vai criar um sistema formado em que ele não possa errar, a gente não vai avançar para lugar nenhum. Mas aí também vamos ver a técnica de tentativa e acerto. Se a gente vai fazer uma votação sobre algum item, sobre algum assunto, ao qual a gente não se sente capaz, já não poderia a gente prever isso, por exemplo, no Conselho dos 500, uma condição onde, olha, vai existir uma votação, o que é que vai ser votado? Maioridade. Aí, eu não sei, eu estou chutando longe, desculpa aí os juristas presentes, né, o pessoal experiente no assunto, mas, por exemplo, poderia existir assim, gente, as pessoas que não têm informação e não se sentem capazes de votar nisso aqui, levanta a mão. Suponha que lá nos 300 presentes, 250 não sabem do assunto. Eu, por exemplo, não sabia. Eu saí de lá pensando, poxa, como que eu posso assumir uma responsabilidade? Isso é individual, não importa o grupo votou, se o meu voto fez tanta diferença ou não, mas individualmente eu vou ter um negócio que eu não conhecia. Claro. E se isso der um problema? Tem duas possibilidades aí. Vou dar uma ideia possível. Tá? A Suíça tem referendo a cada 2 meses. E muitas vezes tem temas que não são profundamente debatidos. Um próximo aí agora é sobre os animais terem advogados. Tá? Então, essa é uma possibilidade. A cada 2 meses tem referendos lá e as pessoas, às vezes, vão votar nessas condições. Na verdade, vão votar nessas condições. Muita gente, às vezes, não sabe bem o que está sendo discutido. Uma outra possibilidade, só para chamar a atenção, por exemplo, tá? Podia se adotar. Tem um órgão dentro do Mercosul que chama Grupo do Mercado Comum. E ele oferece recomendações a controvérsias. Aí o que se faz? Especialistas vão lá e dão a sua visão sobre aquele conflito. E como é que deve ser encaminhado aquele conflito. Qual é a solução para aquele conflito. Então poderia ter uma lista lá de determinados consultores ad hoc, que eles só entram em cena quando os temas relacionados a eles estão ligados. E ele dá um parecer. A conjunto. Agora, ele precisa ter no mínimo 3, eu imagino, porque só uma visão também acaba sendo pouco, né? Mas
3 especialistas vão lá e colocam a sua defesa num tempo limitado, entregam, quem sabe, um resumo escrito. Essa é uma outra possibilidade, num regimento interno, digamos, do Conselho. Gustavo, e para concluir, e essa é a parte onde é mais delicada ainda, porque eu não entendo mesmo do que vem a ser, vamos dizer aí, a democracia pura. Eu não entendi todas as questões. Mas eu questiono se a gente, caminhando para uma solução onde pessoas que não têm a capacitação, entende o que eu quero dizer com capacitação técnica aqui, ou seja, de conhecimento para tomar decisão. Informações para poder discernir, claro. Participarem votando. E se a gente acabar caindo em várias vezes, a grande maioria sendo pessoas que não têm essa capacitação técnica, aí eu pergunto sobre que condição a pessoa vota e decide. Principalmente se a gente usar a técnica que apareceu algumas vezes no Conselho dos 500, que foi assim, não, vamos em frente, vamos lá, está muito demorado, vamos fazer. Eu acho que essa é a técnica de geração de erro, fica esquisito. Para mim, sou esquisito. Não conheço do direito, não sei se tem outra técnica para fazer é o seguinte, é antecipar a pauta, né? Sim, outra técnica. É um aspecto. Tu vai responder isso aí. Só deixa eu tocar nesse assunto e aí eu te passo, tá bem? Obrigado pelas considerações, William. Eu só queria colocar para vocês esse sistema de solução de controvérsias do Mercosul por que precisa de um sistema de solução de controvérsias no sistema internacional? Veja que os temas, às vezes é uma questão específica, e ela vai se tornando um problema internacional. Ela vai se tornando um problema entre os 2 países integralmente. Tá? Quando existe um sistema de solução de controvérsias criado, o problema se reduz àquilo que ele efetivamente é, em primeiro lugar. Tá? Então, uma outra questão. Então, como é que é o sistema do Mercosul, criado pelo Mercado Comum do Sul? Há uma exigência de se passar por negociações diretas no prazo de 15 dias. A controvérsia é formalizada na Secretaria do Mercosul, e aí então tem que ter negociação direta, em primeiro lugar. E aí os estados dizem, em que está sendo os estados ou as pessoas, não são só os estados que podem acessar. Tá? Então, 15 dias de negociações diretas. Eles podem pedir recomendações para um órgão. Vou dar um chute aqui, digamos assim, o Conselho dos PICONs, tá? Aí assim, olha, estabelece recomendações para isso aí, e digamos que um órgão que seria especializado no Código Grupal de Cosmoética, então ele dá recomendações para aquela situação. Depois, a possibilidade de tribunal ad hoc. O que é tribunal ad hoc? Ad hoc é o seguinte, ele é formado só para aquela controvérsia. Tá? Porque já existe uma lista de árbitros previamente definidos, e para aquela controvérsia, em função dos países que estão com esse tal, se chamam lá os 3 árbitros específicos para aquilo. E ele forma aquele tribunal para aquele caso. Tá? Quando chegou, se ele passou por essas 2 fases, quando ele chegou aqui, às vezes, o que é controvérsia já está mais delimitado. Tá certo? Então aí ele emite um laudo. Esse laudo permite um recurso de revisão ao Tribunal Permanente de Revisão, que esse é permanente, são 5 árbitros, no Mercosul. Esse Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, ele oferece tanto laudos para essas controvérsias, quanto opiniões consultivas. Ele é o responsável por manter a integridade da aplicação do direito mercosulino. Tá bem? Então eu queria colocar esse sistema, porque eu acho que ele vai afunilando, tá? E quando o Brasil sofre um processo da Argentina por conta, sei lá, da produção né, teve um caso que era por causa dos porcos lá. Então considerar, não, o Conab ele faz subsídio. Então reduz o problema dos porcos e o comércio de porcos. Senão incha o problema a uma questão interestatal. Cris. Perfeitamente, ele é obrigatório e vinculante. Sim, não tem saída. O Estado, aqui, eles têm um prazo de 60 dias, tá? Todo o procedimento no Tribunal ad hoc leva 60 dias, todo o procedimento. E aí tem um prazo, se não me engano, é de 10 a 15 dias para o recurso ao Tribunal Permanente de Revisão, depois daqui não tem mais. O que podem ainda, só tem uma possibilidade de recurso, que é o esclarecimento da decisão. Como que eu vou aplicar essa decisão? Agora, o último estágio disso é o seguinte, é o cumprimento unilateral da decisão. Digamos que o Estado foi condenado, tá? E ele não cumpre. O outro Estado pode cumprir unilateralmente. Tá?
E isso é o caso agora que está acontecendo com o Brasil em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos não cumpriu uma parte da decisão em que os Estados Unidos foi condenado num processo que o Brasil moveu na Organização Mundial do Comércio, e o Brasil está retalhando os Estados Unidos. Mas veja, isso ainda não é uma pena. Isso é fazer cumprir a decisão. Por isso que a OMC emitiu em 2 de fevereiro uma decisão que ela diz assim, não, o quantum que o Brasil tem que retalhar os Estados Unidos é em tantos milhões de dólares. 500 e tantos milhões de dólares. Não é uma pena. É para fazer. Esse é o caso do algodão. Isso é para fazer valer a decisão. Ponto final. É para efetivar a decisão. Né? Agora, como que unilateralmente se pode fazer o cumprimento dessa decisão? Esse é um outro problema no âmbito da CCCI. Eu só queria fazer algumas considerações gerais, tá? Não é necessariamente nesse assunto. Mas eu estou começando a participar politicamente da CCCI novamente, então sou aqui com cobaia, né? Mas a princípio, assim, o que eu percebo, né, dentro da minha participação enquanto voluntária, enquanto professora? Que muitas vezes a gente corre atrás de resolver um problema e a gente não faz o diagnóstico adequado do problema. Então, por exemplo, aqui a gente discutiu muito o problema da não legitimação e da não efetivação de decisões que são tomadas em grupo. Daí eu acho que vale a pena a gente investigar se a gente está realmente chegando na causa do problema, que não é somente uma, pode ser várias. E uma vez identificado isso, que existem N soluções. Então, por exemplo, uma delas foi a questão que vocês citaram do CIAJUC. Agora, por exemplo, se o problema é grupal, eu já tive assim contato com ICs que tem problemas grupais que são resolvidos em consciência-terapia, não é o CIAJUC que resolve. Então, a gente tem que ver qual é o problema para dar a vacina e o medicamento adequado, né? Claro, exato. Isso precisa ser incorporado. Quer dizer, eu acho que a OIC deve ter um papel nesse processo de solução de controvérsias. Puxa, se for uma controvérsia entre duas pessoas, é interessante que tenha ao menos um momento em que a OIC participe de alguma maneira. Tem algum conceito aqui? Não, né? Bom, vamos chegar lá, né? Então, essa é uma ponderação. A outra é o seguinte, eu acho que essa coisa da punição, ela é necessária, inevitavelmente, quando a gente trata de uma condição de reincidência, ou até mesmo de abuso de autoridade ou de poder, e até de infração de cláusulas que são importantes para o grupo. Mas eu também acho que o princípio eu incluiria um princípio, você falou do princípio da integração, né? Eu sou da reeducação, então eu acho que o princípio da reeducação também é válido. Ou seja, você adotar a questão da responsabilização, da identificação do que foi do ato, né, ou da infração, e dos passos que podem ser tomados para que aquilo não ocorra mais. Agora, assim, chega um ponto desse pode errar, sim, pode, mas chega um ponto em que é leniência já, entende? E aí todo mundo acaba se tornando cúmplice do erro. É por isso que é preciso realmente ter um mecanismo para efetivar essa decisão. Mas eu vejo agora, é claro, não estou falando dos conselhos e nem do que se participa aqui em termos de decisão, mas em termos de vivência prática, eu vejo que às vezes tem um gap aqui, nessa questão da punição. Então, às vezes a pessoa percebe o erro, ela se omite em falar, em fazer algo, e daí quando isso acontece, o erro se agrava, e daí tem que tomar uma medida muito grave, né, ou muito drástica. Então, às vezes é a omissão que provoca o aumento do erro, não necessariamente só o erro que foi infringido pela IC, pela pessoa, pela comunidade, ou quem quer que seja. Então, era só mesmo uma condição aí para ponderação. A gente já passou da hora, né? Eu só queria deixar assim, bom, tem mais coisas no slide. O slide vai ficar disponível no site da Apex, tá? Tem mais algumas outras observações que eu faço sobre temas de hermenêutica, democracia, enfim, burocracia. E só tem um livro que eu gostaria de recomendar. Tem um livro interessante que eu acho para pensar Estado Mundial, que é um livro mais recente. É um livro de um autor que chama Otfried Hef, tá no slide. Democracia no Mundo de Hoje. Eu sei que a Maria Isabel, por exemplo, gosta dessas leituras. Não sei se tu já leste esse livro. Esse é um dos principais entendedores de Kant na atualidade. Ele é um filósofo alemão. E eu acho que é interessante para dar insights sobre... Ele propõe uma república mundial federativa e subsidiária. Tá? Fala em sistema de sanções e tudo mais. Eu acho que ele dá alguns insights interessantes. Os modelos de constituição das organizações internacionais, dos blocos regionais, eu acho que são mais interessantes para pensar os encaminhamentos aqui também. Última questão? Vamos lá. Isso aqui já é uma questão até mais de estratégia, até assistencial. Então, antes da gente criar um conselho de cosmoético, seja o que for, certo? Pensando na punição, a gente já começa com um foco negativo.
Então, a gente deve começar pensando na criação desse conselho, focando na questão da legitimação. Eu concordo aí com a Cristina. A punição, certo, é uma coisa que vem em consequência. Então, nós não vamos dar aqui certo, da síndrome de Dalila, defender sanção. Tá joia? Vamos. Bom enfoque, eu acho que é um enfoque nesse fundamental. Enfoque aí perfeito. A gente chega lá. Eu acho que... agora, olha só. O sistema de democracia pura, ele vai falar que a pessoa se indica, se auto-habilitação. Mais que a auto-habilitação, eu acho que é interessante que se tenha um sistema onde a pessoa tenha que firmar a sua vinculação a determinados sistemas. Tá? Então ela vai se submeter, a IC vai se submeter àquilo, e aí tem um documento escrito, e aí eu acho que a situação fica bem diferente. Eu acho que começar a formalizar algumas situações. Tem que cuidar com o aumento excessivo da burocracia. Bem, obrigado pela interlocução, obrigado por ouvir. Eu tentei compartilhar algumas coisas desses estudos aí, agradeço a todos vocês.